Reconstruindo os muros, amém? E o tema da palavra de Deus que eu trouxe aqui nessa noite é mãos à obra. E você vai abrir a sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 1. E vai falar assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileus, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Amém? Você pode fechar seus olhos, nós vamos orar? Deus, nesta noite nós entramos na Tua presença, Pai, e nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos que Tu fale conosco nesta noite, ó Deus, porque nós não queremos sair daqui com uma palavra que veio do homem, mas com uma palavra que veio de Ti, Senhor. Uma palavra, Deus, que fale aos nossos corações. Pai, fala conosco nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, pela palavra do Senhor, amém? E você pode se assentar. Glória a Deus, amém? O tema da palavra é mãos à obra. E eu te pergunto, o que você está fazendo, irmão? Como é que você está? Como é que está a situação da sua vida nessa noite? Existem muitas pessoas, eu creio que aqui não, mas em alguns lugares por aí que estão realmente desesperados, estão realmente atribulados, porque alguns muros da sua vida espiritual, da sua vida familiar, financeira, profissional, está derrubado. E o que significa um muro, irmão? O que representa o muro? O muro, ele representa propriedade. O muro representa delimitação de território. Ele separa o externo do interno, o público do particular. O muro, ele representa proteção, porque uma casa sem muro facilmente se chegaria à porta dela, facilmente qualquer um pode botar o pé naquela porta e entrar. Só pula o muro quem é o ladrão, quem vem para roubar. Os teus convidados, eles passam pelo portão, mas quem pula o muro é o inimigo. E quando uma casa não tem muro, ela se torna alvo fácil do inimigo. Quando uma casa está com os muros derrubados, ela se torna alvo fácil de predadores. Quando a tua vida espiritual, os muros estão derrubados. Quando a tua vida familiar, os muros foram derrubados, lá no teu casamento, no teu trabalho, Satanás tem facilidade de entrar. Mas eu creio que nessa noite, você que está aqui vai sair daqui recebendo a vitória, porque você vai colocar mãos a obras, porque aquele que está contigo é o Jeová, Deus poderoso, que pode todas as coisas. Não importa como está a sua vida, se o muro está derrubado, nessa noite Deus vai levantar, porque Ele é contigo. Amém? Glória a Deus. E a primeira coisa que eu quero falar para você, eu falei que eu precisava de umas 3 horas para fazer essa pregação, para falar com você, que Deus tem falado comigo. Então eu vou resumir o Velho Testamento para você em 3 minutos, porque o tempo, já pensou? Amém? Para você possa entender essa história, porque eu falei até no carro que a história de Neemias é uma das últimas histórias da Bíblia. Porque se você olhar e falar, mas Neemias está antes de Salmos, mas cronologicamente falando, Neemias é uma das últimas histórias, porque depois de Neemias só vem o livro de Malaquias, porque a história de Neemias ela acontece em 446 a.C.
E Malaquias escreve, né, o último livro, que é em 397 antes de Jesus, e depois vem os 400 anos de silêncio, onde Deus não falou com o povo por causa do pecado. Mas como é que começa a Bíblia então? Quero só fazer um resumo para que você possa entender todo esse contexto, né? A história começa com Adão e Adão e Eva gera, né, os seus filhos, o povo começa a crescer, peca, vem Noé, Deus acaba com tudo, com o dilúvio, e aí eu começo a história com Abraão. Deus chama Abraão e promete a Abraão que dele faria uma grande nação, que dele sairiam príncipes, dele sairiam homens de Deus que iriam povoar a terra. Amém? E quando você conhece a história, então vem Abraão gera Isaac, gera Jacó ele vai gerar José, as 12 tribos elas vão lá para o Egito, como José o governador, passam lá 400 anos, né? E o povo começa a crescer, e Faraó, vendo que o povo era muito grande, ficou com medo. Eu vou correr para poder chegar onde eu quero chegar. Quando começa a ver o povo crescendo e começa a escravizar o povo, aí Deus levanta Moisés, vem Moisés como libertador, leva o povo, né? Deus, você conhece a história das 10 pragas, dos 10 mandamentos, ele atravessa o Mar Vermelho, mas aí acontece que Deus, né, recolhe Moisés, Josué assume, né, o governo, entra com o povo na terra prometida. Estou resumindo o Velho Testamento para você, né? Entra na terra prometida, e depois de José, quando José parte para a glória, os juízes começam a julgar, a comandar o povo, e o último juiz foi um homem chamado Samuel. Como chegou Samuel, o povo fala o quê? Nós queremos um rei segundo as nações. Então Deus manda Samuel ungir Saul pega, Deus tira o reino de Saul, passa para Davi, homem segundo o coração de Deus, e Deus faz uma promessa para Davi, que nunca mais faltaria descendente dele no trono, a raiz dele seria perpétua, né? Deus estabeleceria o seu trono para sempre, porque Jesus é descendente de Davi. Então depois de Davi vem quem? Seu filho Salomão. Salomão é o último rei que reina em Israel por completo. Depois disso o povo continua pecando. O povo de Israel, irmão, era um povo sem vergonha, como os crentes que eles por aí. Eu sei que aqui não tem, né? Mas lá em Guadalupe tem uns crentes que mereciam, né? Devia ter ele tomar a chicotada de manhã, de tarde e de noite, para ver se ele se entra no caminho, porque o povo de Israel era abençoado. Eu não sei se você conhece alguém que eles eram abençoados, quando estava tudo bem, eles esqueciam de Deus. Mas quando, né, Deus, né, abençoava, aí eles lá voltavam, está tudo certo, pecavam. O próprio exemplo é quando eles atravessam o Mar Vermelho, Deus acaba de abrir o mar, está lá, Moisés sobe para adorar. 40 dias se passam, eles constroem um bezerro de ouro e diz: você é o nosso Deus, você nos tirou no Egito. É um povo que merecia realmente, né, tomar um couro de manhã, de tarde e de noite. Mas voltando aqui à história, então Salomão foi o último rei, e é dividido em tribo do norte e tribo do sul. Tribo do sul, a tribo de Judá, que ficou com Jerusalém. A tribo do norte é a tribo tiveram reis que não foram fiéis a Deus. Veio os assírios, destruiu a tribo do norte, espalhou eles pelo mundo, aí trouxe colonos para a tribo do norte, que se juntaram, e surgiu o povo samaritano. Aí continua a tribo do sul. A tribo do sul foi aqueles descendentes de Davi, que estavam em Jerusalém, tiveram reis fiéis a Deus, mas também teve reis que vacilaram. Mas Deus, por causa da promessa que ele tinha feito a Davi, né, Deus mantém aquele povo, mas chega em 607, aí começa a nossa história. Cheguei aqui na pregação, agora a gente vai começar a pregar. Chega em 607, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo o povo. Aí você vai conhecer a história de Daniel na cova dos leões, você vai ouvir falar sobre o profeta Jeremias, você vai ouvir falar sobre o profeta Ezequiel, você vai ouvir falar sobre Ananias, Misael e Azarias. Tudo isso aí é no período do cativeiro babilônico, onde nós estamos aqui chegando ao fim, né, da história do Velho Testamento. E você vai ouvir falar sobre a história da rainha Esther. Tudo isso está lá no período de 607 a 446 a.C. É um período que sai mais ou menos de 150 anos, que é do período cativeiro babilônico de 70 anos,
e depois vem a história que nós vamos entrar aqui na história de Neemias. Então, o que acontece? Nessa história aqui, para que você possa entender, Deus, ele levanta o povo persa, que era um povo que foi usado por Deus para abençoar aos filhos de Israel, ao povo de Deus. Lá em Isaías, capítulo 45, versículo 13, Deus fala que ele ia chamar o seu servo Ciro, e aquele seu servo iria libertar o seu povo e reconstruir a cidade. Na história que nós estamos aqui, né, a cidade havia sido destruída por Nabucodonosor. Se você ler um livro antes, que é o livro de Esdras, pastor Pino acabou de ler, né? Esdras, acabou de ler, está lendo Neemias agora, não é isso? Então, no livro de Esdras, irmão, é um livro tremendo, onde Deus, ele usa Ciro. Ciro era um homem que Deus falou: chamei Ciro, meu servo, que ele vai libertar o meu povo, ele vai reconstruir a minha cidade. E Isaías falou isso 200 anos antes, 250 anos antes de Isaías falar essa profecia. E Deus, né, através de Ciro, comanda o povo de volta para Israel, manda reconstruir o templo, manda fazer tudo de novo, mas aí Ciro morre, seu filho assume, né, o governo, e seu filho vai numa viagem. Isso é história bíblica, não está aqui não. E seu filho vai para uma viagem, na viagem ele morre, aí assume um falso rei, chamado falso Artemis, que era Artemis, e esse rei, ele manda parar a construção do templo. Aí o povo vai para suas casas, começam a construir, né, suas casas, aí chega um momento que Deus interfere nisso, e Dário se levanta, assume o governo. Dario, se levanta, assume o governo, e Dario, ele manda reconstruir o templo. O povo começa a reconstruir o templo novamente, e Dario, né, fala: é para construir, porque se levanta um homem chamado Tatenai. Quero dizer para você, toda vez que você começar a se levantar, irão se levantar pessoas para tentar impedir o seu progresso, mas você tem que confiar em Deus. Assim como esse povo confiava em Deus, Deus também vai fazer pela sua vida, amém? O Dário fala para Tatenai: fica fora daí, porque agora a ordem quem está dando sou eu, é para construir. Inclusive você, Tatenai, começa a fornecer ouro, começa a fornecer prata, começa a fornecer tudo, para que essa obra seja concluída. O templo do Senhor Jesus vai ser concluído. Aí, para terminar, nós entramos na pregação agora. Depois de Dário, entra Xerxes Assuero, que foi o marido de Esther, que você conhece, né? Então tem aquela história mais uma vez que Amã tenta destruir o povo de Israel. Amã tenta, né, enforcar Mordecai, constrói uma forca para ele, mas no final o povo de Deus é abençoado, e Mordecai e Amã, que preparou a forca para Mordecai, é enforcado naquela forca que ele construiu. E Deus vai fazer isso com teus inimigos também, se você acreditar. Aquele que preparou contra você vai ter que se levantar e reconhecer que existe um Deus que te protege, e ele vai ser enforcado naquilo que ele preparou para você. Amém? E depois disso vem Neemias, que é o final da Bíblia. E por que eu estou te contando tudo isso? Eu fiz um resumo do Velho Testamento. Eu falei o Velho Testamento todo para vocês em 3, 4 minutos. Eu resumi para que você possa entender que em tudo isso, Deus sempre está no controle de tudo. Se levantaram contra o povo de Deus, tentaram impedir a construção do templo, tentaram destruir Israel, fizeram tudo contra os servos de Deus. Mas o povo permaneceu firme, porque ele tem um Deus poderoso, e esse é o mesmo Deus que te honra, que te abençoa. Esse é o teu Deus. Então, meu irmão, não é tempo de ficar prostrado. Começa a adorar, não importa a situação, Deus está contigo, amém? Glória a Deus. Aqui eu começo a pregar, e agora eu quero ler na outra versão, por isso que eu trouxe duas Bíblias, porque a versão é diferente, só para que você possa entender, porque essa Bíblia aqui, ela fala um pouco mais explicado. Eu não sei quantos Bíblias tu tem, mas irmãos, eu tenho umas 10 Bíblias. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Amém? Eu tenho umas 10 Bíblias em casa, e quando eu fui preparar a pregação, eu peguei essa aqui. A que eu mais gosto é a que eu estou usando, é a Thompson, mas essa Bíblia aqui eu peguei, né, a Bíblia com GPS, fala sobre cronologia, fala do tempo, fala tudo, e foi uma Bíblia que eu peguei para estudo. Mas ela fala assim: olha só, Neemias capítulo 1 vai
realmente nesses 3 versículos para a gente explicar tudo que eu acabei de te contar. Olha só, esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Como eu falei, a Pérsia foi um povo que Deus levantou para abençoar o povo de Deus. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro babilônico. E eles me contaram: aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram-me também que estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Amém? Amém. Glória a Deus. Como eu falei aqui, Deus no início de tudo, Ele fez uma promessa a Abraão acerca dos seus filhos, acerca do povo de Deus. Muitas das vezes, eu pensei assim: meu Deus, se o povo de Israel, falei isso com meu pai, eu estou fazendo um seminário teológico agora sobre missões, e eu estudando, durante muito tempo, 40 anos eu fui aprender isso, irmão. Durante muito tempo na minha vida eu falei assim: rapaz, se o povo de Israel aceita Jesus como Salvador, o que seria de nós? Porque diz a palavra de Deus, muitas vezes a gente interpreta errado e fala: veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Mas lá no início, quando não existia o povo de Israel, Deus faz uma promessa a Abraão: vou multiplicar a tua semente, você vai ser fecundo, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Deus estava falando com Abraão acerca de você. Deus estava falando: Abraão, em ti será abençoada a família do irmão Daniel. Abraão, em ti será abençoada a família do pastor Pina. Abraão, em ti será abençoado a família do povo que no dia, que dia é hoje? 15 de outubro de 2020 vai estar sentado lá no Ministério Clés me adorando. Abraão, meu plano não é só para os judeus, meu plano é para a humanidade toda. Então eu quero dizer para você nessa noite: você não é plano B de Deus, você é propósito do Senhor. Não importa o que Satanás faça, Deus está contigo e Ele vai te dar a vitória. Amém? Glória a Deus, aleluia. Voltando aqui para o texto de Neemias, a segunda coisa que eu quero te falar nessa noite. Caramba, acabou o horário. Já acabou o horário, irmão. Já está dando 9 horas. Eu estou na segunda, A segunda coisa que eu quero te falar, quando nós lemos aqui, o versículo 3, ele fala acerca da condição do povo. Qual era a condição do povo? O povo estava sendo desprezado, o povo estava passando por necessidades, o povo passava por escárnio, miséria, opróbrio. E a segunda coisa que eu quero te falar nessa noite é que a tua condição não pode roubar a tua posição de filho. Você é filho de Deus. Vira para quem está do teu lado e fala: você é filho de Deus. Não importa quem está escarnecendo de você, não importa o que estão falando para você, falando que você não vai conseguir, falando que o diabo vai destruir, falando que já era para você, para o teu emprego, para a tua família. Você é filho de Deus, você é filho do Rei dos Reis, e é Ele quem garante a tua vitória nessa noite. Basta você crer, amém? Glória a Deus, irmãos. E quando Neemias ele recebe essa palavra, quando ele ouve a resposta, quando ele pergunta ao povo, ele esperava receber uma boa notícia, porque Ciro mandou construir o templo, o povo foi embora, então já está tudo bem, deve estar tudo perfeito. Ele achava que o povo lá já estava adorando, que estava tudo construído, as muralhas já estavam levantadas. Eu achava que ele esperava receber uma boa notícia, mas quando ele recebe a notícia ruim, assim como qualquer outra pessoa, ele é humano como eu e você, e eu quero dizer que você tem todo o direito de se entristecer, Tem pessoas que falam, tem uma palavra, que fala que nós devemos dar glória em tudo dá glória. Aí você fala assim: irmão, eu estou destruído,
né? Está tudo ruim, meu filho morreu. Dá glória. Calma aí. Você tem direito de se entristecer. Você tem o direito de chorar aos pés do Senhor. Você tem direito de passar pelo... Porque a palavra de Deus diz que, né, nesse mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos por dificuldades, nós passaríamos por luta, mas Ele faz uma promessa: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você acabou de ouvir o testemunho do irmão Cláudio aqui, falando acerca da vitória que Deus deu. De repente, por 3 anos, as muralhas estavam caídas, né? Ele precisava do emprego, mas ele estava lutando e buscando. Mas você não pode parar de adorar. E buscou, e Deus respondeu, e hoje está aí, ó. Deus honrou e está abençoado. E vai ser assim contigo, irmão. A primeira coisa, a segunda coisa que você tem que entender: a tua condição não pode roubar a tua posição de filho. Você é filho de Deus. Amém? A terceira coisa, para nós já irmos para o fim. Meu Deus, como a hora voa. Acho que eu falei 2 minutos e já... Não, no horário certo, não vou escapar o horário não. Tá. Terceira coisa que eu vou te falar: está tudo destruído, os muros caíram, a tua condição não pode impedir a tua adoração. Aleluia. A tua condição não pode impedir a tua adoração. Quando Neemias ouve a notícia ruim, Neemias chora. Neemias, ele se entristece. Mas no versículo 4 ele fala assim: quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A tua condição não pode impedir a tua adoração. Aleluia. Quando você começa a adorar independente da tua condição, a tua adoração abre caminho para o milagre. Quando você começa a adorar independente da circunstância, a tua adoração abre o caminho para o milagre de Deus na tua vida. Amém? Aleluia. Você se lembra da história lá que estava Paulo e Silas na prisão? A palavra diz que eles foram açoitados, né? Foram amarrados, sofrendo todo tipo de abusos, de violência. Mas o que eles faziam? À meia-noite eles adoravam, e à meia-noite um terremoto aconteceu, e as cadeias que te prendem, tem uma canção que fala, vão cair. Quando não há o que fazer e é muito grande a tua dor, levante como é que eu vou falar a música? Levante as mãos dos céus e louve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, a tua condição não pode impedir a tua adoração. Amém. A quarta coisa que eu vou te falar, e nós vamos ir para o fim, depois eu volto para concluir essa pregação. Amém. Aí vocês me dão 3 horas para me poder pregar sem resumir, né, o Velho Testamento, para me falar já, né, os escritos hebraicos. Irmão, tem estudado, fala assim, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa ler a palavra de Deus. Os manuscritos hebraicos, o livro de Esdras e o livro de Neemias são um livro só. Se você pegar, eles são tidos como um livro só, porque eles estão no mesmo contexto, eles estão na mesma história. Você vai ver que lá no final do livro de Neemias, que Esdras e Neemias estão juntos. Só para você entender, quem era Esdras? Esdras, ele é o maior compilador, ele era um escriba e o maior compilador do Velho Testamento. Ele era versado na lei de Moisés, ele entendia da lei de Moisés, e ele é um dos maiores escribas do Velho Testamento. E Neemias era um homem que tinha uma posição de destaque. Ele era o copeiro do rei, ou seja, naquela época era muito comum o rei ser morto por envenenamento, e só podia ser copeiro do rei quem o rei tivesse muita confiança, quem o rei pudesse botar a mão e falar assim, esse aqui eu boto a mão no fogo, porque se ele não botar a mão no fogo por ele, vai me enganar, ele vai fingir que bebeu, né? Não bebeu nada e no final estou envenenado, né? Alguém traz lá para mim aqui. Então, para ser copeiro do rei, tinha que ser alguém de extrema confiança do rei. E era essa a posição. Um era escriba e outro era Neemias. E outro era copeiro. Falam até que, possivelmente, se você olhar aqui na Bíblia, vai dizer que o autor de Neemias é incerto. Que possivelmente Esdras tenha escrevido o livro de Neemias. Mas o autor é incerto.
né? Então nós não podemos falar. A quarta coisa, para a gente, enfim, que eu quero ler com você, só para você entender acerca da reconstrução de muros. Quantos tem muros na sua vida nessa noite precisam ser reconstruídos? Quantos precisam de muros levantados na área financeira, na área familiar, na área espiritual? Meu irmão, creia que essa é a noite que Deus vai fazer o milagre. Essa é a noite que Deus vai levantar os teus muros. Se Satanás de repente chegou e usou de artimanha para te derrubar, para te entristecer, para te afrontar, creia que existe um Deus que está contigo e Ele vai te dar vitória nessa noite, amém? A quarta coisa que eu quero te falar é que as pessoas vão até te chamar pela tua condição, vão te chamar de fracassado, vão te chamar de derrotado, vão te desprezar, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus te chama de filho de Deus, Ele te chama de nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, amém? Quantos são filhos de Deus aqui nessa noite? Então você adora a Deus, irmão. Você que é filho de Deus fala: a minha condição não determina quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Não importa o que o mundo diga, não importa o que as pessoas digam, não importa se os muros caíram, eu tenho um Deus que vai fazer tudo novo. Eu tenho um Deus que vai restaurar. Eu tenho um Deus que vai levantar. Eu tenho um Deus que está comigo, e não importa o que Satanás faça, Ele vai me dar vitória. E indo para o final, lá no versículo, no capítulo 4 de Neemias, você não precisa ler a Bíblia, eu vou ler rápido para a gente, para a gente conseguir concluir. Diz assim, como eu falei aqui, a quarta coisa é que as pessoas vão até te chamar pela tua condição, mas Jesus te chama de filho. Quando Sanbalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e disse na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ou seja, estavam escarnecendo dos judeus, estavam escarnecendo do povo de Deus, assim como existe alguém que está escarnecendo de você, assim como existem Golias se levantando e gritando contra você. Mas eu quero te falar uma coisa: quantas pessoas Golias matou na história? Quantos guerreiros Golias matou? Nenhum. Golias só gritou, Golias só fez barulho, Golias só ficou falando: me dá um homem, me dá um homem, me dá um homem. E todo aquele povo se acovardou, se recolheu, e ninguém foi enfrentar Golias. Bastou chegar no arraial um homem cheio de Deus, bastou chegar no arraial um filho de Deus, alguém que estava cheio do Espírito Santo, e Golias foi destruído. Meu irmão, se você está cheio do Espírito Santo, se realmente você é filho de Deus, podem derrubar as muralhas, podem bater na tua porta, podem dizer que vão te matar, não importa. Você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo, e é Deus que garante a tua vitória, é Deus que vai te abençoar, amém? Aleluia. Terminando essa mensagem, irmão, o tempo já foi, meu Deus. Ô, pastor Pina, o senhor fez eu cortar aqui, ó, 2 horas e meia de mensagem. Mas amém, olha só, terminando essa mensagem lá em Neemias, capítulo 6, Deus me diz assim: aí começa a vitória do povo de Deus, aí começa o milagre, porque Deus jamais deixa os seus confundidos. Amém. Deus jamais deixa o seu povo desamparado. Eu lembro até de uma história. Deus às vezes ele levanta, o incircunciso, o incrédulo. Eu vou roubar mais 2 minutos aqui para contar uma história. O incircunciso, o incrédulo, para abençoar o povo de Deus. Deus usou os reis da Pérsia, mas Deus chama de filho. Não se espante quando você chegar no céu, você vê Ciro, você vê o rei Dário, você vê Assuero, que era o marido de Esther. Aqui no caso aqui é Artaxerxes. Artaxerxes é filho de Assuero, mas a Bíblia não fala se Artaxerxes é filho de Esther. Possivelmente não, mas pode ser. É filho do marido de Esther. Artaxerxes é filho do rei Xerxes, que era o rei Assuero.
E Deus, ele levanta, muitas das vezes, o ímpio para abençoar a obra de Deus, né? Nós vemos aqui Deus levantando homens, né, que não eram do povo de Israel, que não eram judeus, para abençoar, chamou de filhos. E eu lembro que certa vez o Ministério Clésio estava fazendo uma das suas filiais, uma das suas igrejas, lá no Monte Sinai, e a obra começou. Parece até a história aqui de Neemias. A obra começou, a construção do templo, lá do Monte Sinai, onde está o pastor Hércules. E, de repente, né, a comunidade ali meio revoltada fala: olha só, o traficante mandou parar a obra, porque senão ele vai matar todo mundo. Não é para ter obra aí não, vai matar todo mundo. O que aconteceu? A obra parou. Aí o pastor que estava lá na época, né, pastor Marcos, foi Marcos? Vai lá no traficante e fala: pô, você mandou parar a obra da igreja? De vez estava construindo. Ele: não, eu não mandei parar a obra não, pode continuar, volta a obra. Lembra da história não? Não, tá coisa nada. Calma que eu vou chegar lá, você está cortando a história, calma. Aí, parece até a história de mim. Pode voltar? Pode voltar, faz a obra aí, beleza. O pessoal volta a fazer a obra. Daqui a pouco vem a mensagem de novo: olha só, o traficante falou que se continuar a obra, ele vai vir aqui e vai matar todo mundo. Ele não quer a igreja na porta da favela, tá? Para a obra. Vai o pastor lá novamente falar, acho que foi 3 vezes isso aí. Então na segunda vez, vai o pastor lá falar: pô, você mandou palavra da igreja, que é isso? Estamos chegando aqui um tempo para adorar o Senhor. Aí o traficante-chefe lá na boca de fundo fala assim: eu não falei, já falei que é para a obra continuar, e se alguém falar mais uma vez que eu disse o que eu não disse, eu vou saber quem foi que falou que eu disse o que eu não disse, e aí essa pessoa vai se ver comigo. Aí o que aconteceu, irmão? A obra ficou pronta. Não teve mais como impedir o crescimento da obra de Deus. Oi? Está lá, até hoje, pastor Hércules está lá. Muitas das vezes Deus vai levantar pessoas ímpias, pessoas que nem são, né, do nosso meio, para te abençoar. Pessoas que estão fora, né, do arraial do povo de Deus, para abençoar você. Tem uma outra história que aí eu aprendi com o pastor Edinaldo, essa história eu tenho que contar também. Tinha um homem, uma família, uma mulher de oração, serva de Deus. Você deve conhecer essa história, né? Serva de Deus, que estava passando por necessidade, e ela bota lá na rádio, né, pedindo ajuda. Vai lá na 97, na 93, na Rádio El Shaddai, e pede ajuda porque estava passando por dificuldades, queria comida, queria de repente uma porta de emprego, e precisava de alguma coisa, e ela sabia que Deus podia dar o que ela estava pedindo. Ela acreditava que Deus ia fazer aquilo. Aí tinha um pai de santo passando lá na rádio, ouviu isso aí. Alguém lembra dessa história? Ouviu que a crente estava lá pedindo ajuda e comida, e ele pega um dos filhos de santo, ele: ó, vem cá, tu vai lá no mercado, né? Vai lá no mercado, compra tudo que está de melhor, faz 2 carrinhos de compra, e tu vai levar na casa daquela crente lá, porque ela deu o endereço na rádio, e você vai dizer que foi o diabo que mandou, e você espera a resposta dela. O filho de santo vai tudo bem, pegou, fez as compras, levou tudo de bom, né? Tudo de melhor, tudo mais caro, e chegou na porta dela, bateu, chamou a crente veio. Aí ele fala assim: senhora, está aqui, ó, fui me trazer para a senhora, mandaram para a senhora, tá? Ok, obrigado. Oi? Botou as mãos para dentro. A senhora não vai querer saber quem foi que mandou, não? Ela: não, meu filho, porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Quando Deus manda, irmão, até o diabo tem que obedecer. E não importa quem se levantou contra você. Se Deus mandou, pode se levantar o inferno, Deus vai fazer. Se Deus mandou reconstruir, não importa quem se levante, vai acontecer. Se Deus está falando contigo, Deus vai te dar a vitória. Amém? E terminando lá no capítulo 6, fala assim, ó: ouvindo Sambalat e Tobias, eu vou ler rápido porque o tempo acabou. E ouvindo Sambalat, Tobias, Gesem e o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro e que nele já não havia brechas alguma, embora esse tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalat e Gesem mandaram dizer: vem, encontremos-nos numa das aldeias, nas
planícies de Ono, porém intentavam fazer-me mal, de modo que lhes enviei a mensagem com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto deixaria e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, cada vez deles a mesma resposta. Então Sambalate, pela 5ª vez, enviou no seu bolso com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e em Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-se, por isso edificais o muro, além do mais, segundo se diz, queres ser reis dele, puseste profetas a proclamarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: rei em Judá. Ora, estas coisas chegaram ao ouvido do rei, portanto vem e consultemos juntamente. Mandei-lhe esta resposta: de tudo que se diz, coisas nenhuma aconteceu. Tu, do teu coração que inventas, todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando: as suas mãos ficarão fracas demais para a obra e não se efetuará. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Versículo 15 fala assim: e assim acabou-se os muros, assim se acabaram os muros, 25 dias, ao 25 dia do mês de Elul, e 52 dias, ou seja, a obra durou 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que haviam ao redor de nós tremeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, porque reconheceram que quem tinha feito esta obra, que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. E é esse Deus que vai te ajudar nessa noite, amém? É esse Deus que vai fazer tudo ao seu favor. E o que vai te manter firme no dia da adversidade é conhecer a palavra de Deus. O que vai te manter de pé no momento da aflição é conhecer a palavra de Deus. Eu falei aqui sobre Golias. Golias afrontou o exército de Deus, mas chegou lá um homem que conhecia a palavra e falou: tu vens a mim com espadas, com lanças e escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Quando você tem a situação ruim batendo na tua porta, está lá o Covid-19 lá batendo, você vai falar: a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à minha tenda, né? Pastor Pina tinha um ditado, aí tem que falar baixo aqui, tem que falar. Tinha um ditado por causa da nossa profissão, né? Que se atirar não pega, se pegar não mata, e se matar vou para o céu. Né? Se atirar não pega. Vocês sabem a nossa profissão, então se atirar não pega, se pegar não mata, se matar vou para o céu. Já descarregaram em cima de mim, estou aqui em pé contando para a glória de Deus. Já armaram muitas vezes contra mim e eu estou aqui de pé para louvar o nome do Senhor Jesus. Recentemente, quem sabe a nossa família há 4 meses, né, desde julho, tem provado quanto o Deus de Israel está ao nosso lado, porque já armaram contra mim no trabalho e Deus deu a vitória. O Covid bateu na nossa porta e Deus deu a vitória. Mas e se tudo desse errado, irmão? Eu tenho que te dizer uma coisa: Deus permaneceria sendo Deus, porque a palavra de Deus diz que a morte do justo é preciosa para o Senhor. Se de repente na tua casa bateu lá o Covid, pastor, perdi alguém, aprove a Deus, irmão. Só adora. Eu sei que é difícil dar glória, mas continua adorando, porque a tua condição não pode calar a tua adoração. Aleluia. A tua situação não pode roubar a tua posição de filho. Você é filho de Deus e não importa o que aconteça, tenha a palavra de Deus no seu coração, porque é ela que vai te manter no momento de pé, no momento da adversidade. Eu lembro que quando eu passava por uma adversidade, por uma situação difícil, o pastor Pina já tinha saído de lá e ele manda um versículo. Eu falei: não é esse versículo que Deus está falando comigo que ele quer, não. O versículo que Deus está falando comigo está lá em Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ou ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumejem, ou que na sua braveza os montes se derretam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se
moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras que o Senhor tem feito, desolações tem feito na terra. Ele vai cessar a terra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E você pode dar glória a Deus, porque o Senhor é o teu refúgio, é Ele quem garante a tua vitória, e Ele vai te dar a vitória nessa noite, em nome de Jesus. E você se coloca de pé.